Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Esther Santos. Estou aqui para falar mais um pouco a respeito do nosso módulo de temperamentos, caráter e personalidade. Hoje nós estaremos falando sobre caráter. Já falamos na aula passada sobre temperamentos. E logo no início da aula passada, não sei se você se recorda, que esses três temas, eles são assim, eles têm uma similaridade nos seus conceitos, porém eles são individuais e são divergentes. São distintos, um se distingue do outro, mas eles têm características semelhantes. E como falamos a respeito de temperamento, né, que ele surge a partir da herança genética, a partir do instinto, né, da intuição, enfim, é formado pelo ambiente em que a pessoa vive. Hoje nós estaremos falando sobre o caráter, a definição de caráter, seu significado, enfim. Vamos estar tratando desse assunto. Gostaria de convidar você a pegar a sua apostila e nós vamos aqui na nossa apostila discorrer sobre este assunto. O que é caráter? Você já parou para pensar no que é caráter? O que define o caráter de uma pessoa? Existem conceitos que são compartilhados socialmente. Quantas vezes passamos a repetir conceitos sem ter a real noção do verdadeiro significado, né? Existem coisas que a gente ouve e aprende pelo conhecimento, que é o senso comum, né? Vamos relembrar aqui a primeira aula do primeiro módulo do nosso curso de psicoterapia, quando lá na introdução da psicologia nós falamos a respeito do senso comum e do senso científico, né? Então, aqui no senso comum, caráter tem algumas definições. É importante saber as principais definições a respeito de caráter, no sentido comum, no senso comum da palavra, porém, acima do senso comum, ou seja, mais importante do que o senso comum, nós vamos entender como o termo é aplicado no campo da psicoanálise. A psicoanálise, ela faz a análise, ela analisa as questões psicológicas das pessoas. Está ligado aos comportamentos, aos processos mentais da pessoa. Inclusive, gostaria de pedir a você aí, que você estará lendo aí a respeito de psicanálise. Quando nós falarmos sobre psicanálise, quero inclusive pedir a você para pegar uma caneta e escrever, né, como está aqui acima, psicoanálise, né, análise mental, análise dos processos mentais que vão refletir no comportamento das pessoas. Então é sobre isso que nós estaremos falando. Então, no campo da psicoanálise, vamos analisar as características psicológicas comuns do indivíduo. E essas características psicológicas no modo de agir e no modo de reagir diante das situações vividas, tanto na forma individual quanto num determinado grupo de pessoas. Daí é importante você entender esse contexto. No campo da psicoterapia, caráter se define como um conjunto de peças inerentes, ou seja, intrínseco de cada pessoa, que formula a sua moralidade. Vamos lá. Existem alguns significados de caráter. Por exemplo, caráter é o conjunto de qualidades boas ou más que distingue uma pessoa ou um povo. É um traço distintivo. Por exemplo, povo brasileiro. O povo brasileiro tem sua característica.
o povo espanhol se diverge um pouco, se difere do povo americano, ou do povo africano, ou dos povos africanos. Caráter também se define, né, como a caracterização do próprio sujeito, ou seja, a índole daquela pessoa, o seu modo de ser, seu modo de parecer, sua aparência, a maneira habitual daquela pessoa de reagir, e uma maneira que é própria de cada pessoa, diferente de uma pessoa para outra. Agora, segundo a psicologia, caráter é a reunião de caracteres psicológicos, né? Estamos falando aqui da análise mental do indivíduo. Então, são caracteres psicológicos comuns que compõem o indivíduo ou grupo de pessoas. Por exemplo, aquele grupo de pessoas de caráter duvidoso. Então, aqui estamos diferenciando, denominando um determinado, especificando um determinado grupo de pessoas. Caráter também é um conjunto de coerentes respostas dadas por um indivíduo a uma série de testes e que permite, por comparação estatística, situá-lo a uma determinada categoria. Caráter também diz respeito ao temperamento e à personalidade, sentido ético, firmeza de atitudes, feitio moral. É um conjunto de características relativos a cada pessoa no modo de agir e no modo de reagir. A forma como o caráter se manifesta é que pode definir se é um caráter bom ou se é um caráter mau para a sociedade. Aí entra o jogo, as questões, né? Entra em jogo, as questões da moralidade e ética. E elas são estabelecidas pelo mundo externo em que o indivíduo vive, ou seja, o mundo em que a pessoa vive vai influenciar nas questões da moralidade e da ética. Isso na construção do seu caráter, viu? A pessoa se torna ou é vista como mau caráter quando quebra o padrão aceitável e fere alguém. Esta postura é refletida na forma como o indivíduo cresce e influenciado pelo ambiente externo em que ele vive. É importante entender que a composição mental de uma pessoa é o resultado de como esta pessoa foi criada. É importante você guardar isso em mente, viu? Eu vou repetir aqui, olha só. É importante entender que a composição mental de uma pessoa é resultado de como ela foi criada. Partindo do pressuposto de que o caráter é um conjunto de características e traços, ou seja, se trata da índole, do gênio, da dignidade, da natureza, do modo de agir, né, do modo de reagir do indivíduo, se refere à qualidade que distingue um do outro, o conjunto de qualidades, a conduta e a moralidade da pessoa no corpo social, ou seja, na sociedade em que ela vive. O caráter de um indivíduo é projetado no seu comportamento dentro dos grupos sociais, quer seja na família, quer seja na escola, quer seja numa reunião de amigos, quer seja no trabalho e outros possíveis. Ali vai se manifestar o caráter daquela pessoa. Agora, são os valores e a firmeza moral que definem a coerência das ações, do seu modo de agir, do seu comportamento em relação à alteridade, ou seja, em relação às diferenças que que vão estar diante daquela pessoa, é o seu comportamento em relação à diferença. Quando se diz a expressão homem de caráter, você já ouviu essa expressão? Então, quando se diz a expressão homem de caráter, se refere ao homem honrado, né? A pessoa honrada,
que tem firmeza em suas decisões, que pauta suas ações na ética e na moral. Interessante isso aqui. Uma pessoa de caráter é alguém com formação moral sólida, a quem é aplicado a ideia de confiabilidade e de respeitabilidade. Olha só que bacana. Agora, nós vamos ver aqui o caráter segundo Reiki e segundo Freud. Gostaria que você entendesse que é importante que a gente tenha um conhecimento a respeito disso, porque tanto Freud quanto Reiki, eles vêm tratando com teorias diferenciadas a respeito da formação do caráter. Para Freud, o caráter tem traços que poderiam ser explicados pelos primeiros impulsos humanos, ou seja, ao nascimento de uma criança, na sua infância. Já para Reiki, o caráter consiste numa mudança crônica do ego, né? Então, William Reiki, ele vai tratar o caráter na questão da mudança do ego. Ele vai tratar esse caráter como a criação de uma resistência. Tanto que quando ele fala da mudança crônica do ego, ele fala que se poderia escrever como um enrijecimento. O caráter se forma para manter uma estrutura necessária ao desenvolvimento do indivíduo. Então, essa resistência, né? Esse enrijecimento, esse fortalecimento do caráter é importante e necessário, porque vai criar uma estrutura que vai agir no desenvolvimento do indivíduo. O caráter é uma reação àquilo que foi experimentado na infância. Então, cada caráter é único, porque a experiência também é única. Então, deu para você entender aí a diferença, né? Então, para Freud, está baseado lá quando a criança nasce. Já para Reiki, no enrijecimento, na resistência que a criança vai criando, né? De acordo com o seu desenvolvimento. Ele vai fortalecendo e criando uma couraça, que nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. O que podemos aprender desses dois autores, né, tanto de Freud quanto de Reiki, é que o caráter é a maneira como a pessoa se apresenta e se comporta em suas relações. Ou seja, a atitude psíquica particular em direção ao mundo exterior especifica um dado indivíduo. O que vai especificar esse tal indivíduo? A sua convivência com o ambiente que ele vive, que vai formatar o seu caráter. Agora, o que é caráter para a psicoanálise, né? Psicanálise, psicoanálise, lembrando que é a análise dos processos mentais. Como vimos, o caráter é composto por atitudes e hábitos de uma pessoa, tá? Além das atitudes, inclui valores conscientes e comportamentais. Nós vamos entrar aqui numa área a respeito do ego. E aí, na psicanálise, existe o ego, o id e o superego. Mas nós vamos tratar aqui a respeito do ego. É importante que você se atenha aqui para que você entenda como que é todo esse processo. De acordo com os estudos de psicanálise, a finalidade do caráter é proteger o ego dos perigos internos e externos. Vou explicar isso aqui um pouco melhor. Essa função protetora podemos chamar de couraça de caráter, que para Reiki é o resultado desse enrijecimento muscular de parte do nosso corpo. Corresponde à estrutura de defesa muscular. O caráter é seu correspondente comportamental. São mecanismos de defesa criados pelo corpo em movimento de adversidade, né? Em momentos, de adversidade. As couraças servem para proteger o ego da realidade.
Podemos dizer que a formação do caráter se inicia quando o indivíduo supera o complexo de Édipo. E o que seria o complexo de Édipo? Você já ouviu falar sobre o complexo de Édipo? A gente estuda na história geral, né, no período mitológico, a respeito do complexo de Édipo. Então Freud, ele trouxe, Freud, ele trouxe para dentro da psicanálise a questão do complexo de Édipo. E o complexo de Édipo, ele refere-se a uma fase de desenvolvimento psicossexual da criança, chamada de fase fálica, em que ela começa a sentir desejo por sua mãe e ódio e ciúme do seu pai. Esse aqui é um enredo do complexo de Édipo. Mas explicando um pouco melhor para que você entenda a aplicação de Freud no que diz respeito a isso. A fase fálica acontece entre os 3 e 5 a 6 anos de idade. É quando acontece uma mudança no comportamento da criança e faz com que idealize sua mãe e desenvolva um sentimento de amor por ela. Então, é a fase dos 3 a 5, 6 anos, chamado de fase fálica, em que a criança desenvolve um amor pela mãe. A mãe é o centro desse relacionamento amoroso, né? E o que acontece? Ao mesmo tempo que há um ciúme, né? A criança abraça sua mãe como sendo o centro do seu amor, sabe? É o seu referencial de amor. Aí o que acontece? Nesse período, nesse momento, ao mesmo tempo que ela desenvolve, que ela faz o exercício desse apego, desse amor pela mãe, né? Que a mãe torna-se o seu referencial, ela percebe que existe um rival chamado pai. Então o que ela faz? Ela desenvolve um ciúme por esse pai e ela passa a considerá-lo como um rival. Então, aqui acontece a elaboração do conflito entre os desejos genitais, ou seja, essa fase é uma fase que a criança está descobrindo a sua genitália, tá? Importante você entender isso. A gente vai ver um pouquinho aqui mais pra frente, que é a fase fálica, a fase em que a criança descobre a sua genitália, os seus desejos, né? E nessa descoberta também vem a questão do complexo de Édipo, essa sensação de perda da mãe para o pai. Então ela entra nesse conflito que a psicanálise, a psicoanálise chama de conflito incestuoso. E há aqui também a frustração desse desejo, porque a criança nessa fase ela vai se sentir frustrada, porque ela tem um concorrente, que é o seu pai. Pois bem, agora, se a criança se desenvolve de maneira saudável, esse ego, né, que é a sua consciência, ela se torna forte e integrado, ou seja, o seu ego se torna forte e integrado, sendo dirigido para a ordem seguida na sua realidade natural. Agora, para que você entenda, o ego ele é a parte consciente, é uma parte consciente, responsável por interpretar a nossa realidade. Então, o que está no nosso ego? Está no nosso ego a nossa memória, as nossas emoções, as nossas percepções de mundo, né? Na relação do indivíduo com o meio em que ele vive. Então, a memória está no ego, as emoções estão presentes no ego e as percepções de mundo estão presentes no ego. Se os desejos genitais são muito intensos, ou seja, se nessa fase fálica a criança fica muito assim numa intensidade, né? Esses desejos genitais, essa sensação de amor à mãe, de rivalidade do pai, esse conflito incestuoso, essa frustração desses desejos são intensos, o seu ego fica fraco. Então aí, o que vai acontecer? Com o seu ego fraco, os desejos genitais intensos, desenvolve-se o medo de punição.
Dessa forma, o ego se protege através dos recalques. O que são os recalques? Os recalques são os desejos, lembranças. Preste atenção aí. Os recalques, ela vai desenvolver o recalque com esse medo da punição. O seu ego fica fraco, seus genitais são intensos e ela passa a querer fazer o quê? A se proteger. Então o seu ego se protege através dos recalques, que são as repressões, os desejos reprimidos. São os desejos, lembranças, sentimentos e considerações que são consideradas, desejos que são considerados repugnantes por alguém. E que acontece nesse momento com o indivíduo? Ele elimina da sua consciência e mantém o quê? Mantém essas lembranças, esses sentimentos, esses desejos lá no seu inconsciente. Então acontece aqui uma repressão dos seus desejos. Ideias, que são incompatíveis com o ego, são enviadas para dentro do seu inconsciente. A consequência disso seria a formação de um caráter com atitudes de evitação do medo, ou seja, um caráter fraco. A pessoa ela tem medo do enfrentamento, sabe? Ela tem medo do enfrentamento, ela não quer enfrentar aquilo que está alojado nas suas memórias, nos seus sentimentos, que estão lá no seu inconsciente, ela não quer trazer isso à tona, ela não quer se confrontar com isso, Então acontece que o seu caráter fica enfraquecido. A formação do caráter, ou seja, a estruturação, a formação desse caráter, tende a aliviar a pressão desse recalque, dessas ideias reprimidas, e fortalece o ego. Esse ego torna a pessoa rígida e limitada em suas percepções e ações. O caráter estabelece e mantém o equilíbrio psíquico da pessoa, mesmo que este equilíbrio seja neurótico e absorva energias reprimidas. Lembra do bom caráter e o mau caráter? Pois é, o caráter tem a relação com a maneira pela qual a pulsão e a frustração são construídas. Quando eu falo pulsão, estou dizendo os impulsos da pessoa. Vou repetir aqui. O caráter tem relação com a maneira pela qual a pulsão e a frustração são construídas. Essa construção está ligada ao desenvolvimento psicossexual e podem ser divididas nas seguintes fases que Freud fez essa divisão. Então vamos lá, nós vamos entender isso aqui. A primeira fase é a fase oral, que vai do nascimento ao 1º ano. Essa fase da criança é caracterizada pelo período da amamentação, que o prazer da criança se concentra no sugar o seio da sua mãe. A segunda fase é chamada de fase anal. Professora Esther, como é isto? A fase anal ela vai do 1º ao 3º ano, aonde envolve o controle dos esfíncteres anais e a defecção, ou seja, a criança vai agora transferir o seu prazer, Ela vai sentir prazer nos esfíncteres anais e na defecação. Agora, a fase fálica, conforme a gente já vem falando sobre ela, que vai do 3º aos 5, 6 anos, a criança tem um reconhecimento do seu órgão genital e é nessa fase que acontece a elaboração do complexo de Édipo, que nós já explicamos aqui, tá bom? E a quarta fase, que é a fase genital. Que fase é essa? É a fase da puberdade, que acontece no período da adolescência. Nessa fase ocorrem mudanças corporais, o retorno da energia libidinal aos órgãos sexuais e uma maior estruturação do ego, Uma fase bastante interessante, uma fase decisória para que muitas coisas ocorram na firmeza, inclusive, do caráter do adolescente.
O caráter, uma vez que desenvolvido por fatores externos, também pode variar. Sendo assim, nós vamos falar aqui sobre 4 tipos de caráteres. O primeiro tipo, né? O primeiro tipo, pessoas que desenvolvem o caráter covarde, não encaram seus desafios e desistem com facilidade. São pessoas que não encaram seus desafios e desistem com facilidade. Isso está ligado a uma questão pedagógica e social falha, em valorização com relação aos desafios e à luta por suas metas e sonhos. O segundo caráter que nós vamos falar aqui é o caráter dramático. São pessoas de emocional exagerado. Sabe quando você ouve alguém falar assim, nossa, fulano é tão dramático, tudo dramatiza. Por quê? É um tipo de pessoa de emocional exagerado, que demonstra o que sente com muita intensidade. Essa pessoa tem uma construção emocional muito sensível, que valoriza o instinto e a sua perspectiva abstrata acima do racional. E muitas vezes está ligado a experiências que a pessoa já passou em sua vida. E o caráter especulativo? Pessoas com caráter especulativo possuem um instinto curioso constante, seja de acordo com alguém ou de acordo com algo. Pessoas inseguras que têm em mente uma série de possibilidades a respeito de uma única questão. Mas, dependendo do contexto, podem sim sentir confiantes e quando aquilo possui algum valor sentimental. Agora, o caráter religioso, que é mais um caráter que nós vamos estar aqui falando, é o caráter que mais se define no modo de ser das pessoas, por estar ligado e influenciado pelas questões religiosas. A religião é o principal fator modelador de suas ações e de seus pensamentos. É importante lembrar que a educação e a cultura podem sim interferir no caráter. Segundo dados da psicologia, o caráter se desenvolve por meio da experiência e também da aprendizagem. Portanto, caráter são todos os componentes mais previsíveis de nossas reações morais em contextos interpessoais, nossas regras de convivência e respeito aos outros. O caráter são as características que foram aprendidas ao longo da vida, podendo assim demarcar o caminho do indivíduo. Então essa aqui foi mais uma aula e até a próxima aula.